Estudo Central, estudo dirigido da Palavra de Deus que chega até você através do nosso canal aqui do YouTube, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A Palavra de Deus pede para a gente olhar os lírios do campo, que eles não trabalham, não fazem nada para serem belos como eles são. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como lírio do campo. Mas na sequência, o verso nos diz o seguinte: mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? O que será que nós devemos buscar ou confiar na palavra de Deus que Ele vai nos prover? Fica até o final desse estudo e a gente vai entender um pouquinho melhor desse verso na lição de número 7. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Estudo Central. Que alegria poder estar aqui com você, compartilhando a palavra de Deus, abrindo a palavra de Deus. E você sabe, como eu costumo dizer, onde a palavra de Deus é aberta, chega a bênção até você, chega a bênção até nós aqui também. Já estamos na lição de número 7, daqui a pouco eu vou apresentar para você o nosso guia de estudos. E o tema da lição número 7, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. O que será que a gente vai tratar hoje? Fica com a gente aí até o final. Mas antes, como de costume, gostaria de mandar aqueles abraços especiais para os nossos amigos especiais que nos acompanham aí na internet e que costumam deixar os seus comentários aqui no nosso canal. Olha, quem vai receber um abraço hoje? A Cássia Leme, de Recife, no Pernambuco. Cássia, obrigado por estar com a gente sempre, viu? O Vander Henriques, de Matias Barbosa, de Minas Gerais, nossos amigos mineiros sempre presentes aqui também. A Maria Conceição Godoy, do Rio de Janeiro. Maria Conceição, seja bem-vinda. Um abraço aos nossos amigos aí do Rio de Janeiro. A Maria do Carmo, de Lucélia, São Paulo, também está aqui conosco. Maria do Carmo, seja muito bem-vinda. Receba nosso abraço carinhoso. O Josiel, eu gostaria de frisar aqui o Josiel, porque ele é da Igreja Central de Piracicaba. E nós estivemos lá alguns meses já com o coral aqui, o Eleva Coral, e fomos muito bem recebidos. E o Josiel me procurou dizendo que assiste o nosso programa. E eu falei para ele que ia fazer essa menção. Então, José, receba o nosso abraço aí, você e todos os nossos amigos e irmãos de Piracicaba, tá bom? E de Angola, que nos acompanha, o Hermenegildo Carlos, também nossos irmãos de fora do país. Sejam muito bem-vindos, que bom que vocês estão conectados com a gente aqui. Olha só, hoje eu estou, como de costume, né, muito bem acompanhado, mas eu gostaria de dar as boas-vindas então para o pastor Osmar, que é o pastor oficiante, oficial aqui da Igreja Central de Sorocaba. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá, Alex, é um privilégio sempre estar aqui com você, obrigado pelo convite. E saber também que você está aí, o nosso público, né, fiel, independente de onde está sempre conectado, manda mensagens para a gente. Que Deus abençoe esse nosso estudo e que a gente possa aprender muito da palavra de Deus. Seja Amém. muito bem-vindo também. Amém, amém. E temos também a presença do pastor Aguinaldo Guimarães, que é presidente da APSO, Associação Paulista Sudoeste, pastor que está gravando também com a gente a lição de número 7, já esteve conosco na lição de número 6. Seja muito bem-vindo mais uma vez, pastor. Muito obrigado, Alex. É muito bom poder estar aqui mais uma semana. Muito bom estudarmos juntos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Fique sempre conectado aí. Não deixe nunca de estudar a palavra de Deus. Amém, amém. Então está feito o convite para você permanecer com a gente aqui. E eu vou pedir então para o pastor Aguinaldo fazer uma oração para a gente iniciar esse estudo de hoje. Vamos orar. Pai querido, Deus amorável, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estudarmos a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que possamos, Senhor, aprender a confiarmos plenamente em Ti e em meio às lutas, aos conflitos que sempre enfrentamos, buscarmos o Senhor em primeiro lugar. São bênçãos que te pedimos, por Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Muito bem, vou pegar aqui o meu guia de estudos. Estamos nesse trimestre, você sabe, né, como de costume eu gosto de lembrar, são 13 lições, nós já estamos na lição de número 7, portanto, da metade para frente aí do nosso guia de estudos, né? Então é o momento de você se programar para fazer a sua assinatura da lição do próximo trimestre, tá bom? Entra aí no site da cpb.com.br, faça a sua assinatura, e se você não tem a lição física, como nós temos aqui, você pode acessar o link que está aqui na descrição do vídeo e ter acesso então ao PDF, aí você usa, né, ou no celular, ou imprime para poder fazer suas anotações, tá bom? Mas não deixe de estudar, não deixe de estudar diariamente, porque aqui a gente tem um resumo,
mas é importante você ter a sua comunhão diária com Deus, aí, estudando a Bíblia e a lição. Muito bem, amigos, lealdade suprema, adoração em zona de guerra. Como a gente imaginar um local onde está havendo guerra, né? Uma guerra, ou seja, eu tenho aqui dois rivais que estão aí brigando entre si, e um deles resolve, em vários momentos, a gente vai ver ao longo da lição, parar para adorar a Deus. Mas a lição até cita aqui, olha, não, parece até um pouco insano de Josué parar, e os inimigos, né, não vão atacar? A gente vai ver ao longo da lição que eles, na verdade, escolheram colocar a Deus em primeiro lugar. E quando a gente coloca a Deus em primeiro lugar, a vitória é sempre certa, né? Alguma colaboração? Alex, estudando a lição número 7, a minha mente foi para a lição número 1, do chamado que Deus faz para Josué e o pedido dele ser forte e corajoso, não para vencer com suas próprias forças, né? Mas para permanecer leal. E agora a lição vai enfatizar isso. Essa prioridade da lealdade, né? Então ele, primeiro, faça o seu culto. Não é uma aplicação já para a gente começar aqui. Nos dias mais turbulentos da vida, pare, adore. Mas eu não tenho tempo, acordo um pouco mais cedo. Mas não deixe de se comprometer com a lealdade, né, estabelecida, porque Deus era a herança deles, né? Então Deus queria reafirmar isso várias vezes. Então essa lição desta semana é muito poderosa para os nossos dias atuais, né? A gente já vai passar então para a lição de domingo, que vem trazendo aqui aquele episódio, o povo de Israel, liderado aí por Josué, acabou de passar pelo Rio Jordão, estava na outra margem, próximo ali de Jericó, e ele fala, olha, vamos parar tudo, né? O povo de Canaã, de Jericó, estava preocupados, não sabia o que ia fazer, porque, né, foi uma demonstração de poder de Deus e demonstrava que o povo estava com Deus. Josué e seus liderados estavam com Deus. Mas, assim, havia grande chance de aquele povo atacar também o povo de Israel, né? Aí ele fala, olha, ao invés de amolar nossas espadas, vamos amolar as facas e circuncidar todos os soldados, todos os homens. Não parece meio fora da realidade, fora da casinha, né? A gente fala, poxa vida, eu estou enfrentando uma guerra, uma batalha, e a gente sabe que a circuncisão é uma coisa, especialmente naquela época, né, que causava dor, demorava para cicatrizar, então os homens ficavam ali vulneráveis. Como a gente entender esse momento de adoração aqui? O que você falou é verdade, eles ficavam vulneráveis por pelo menos 3 dias. E agora é interessante, porque o que eles fizeram é uma lição muito grande para nós hoje. Eles estavam entrando num contexto de guerra, nós vivemos num contexto de guerra. E esse contexto de guerra, ninguém está atirando em nós, a despeito do nosso mundo ser muito violento e a qualquer momento isso poder acontecer. Mas nós estamos num ritmo corrido, parece que nós estamos numa batalha constante. O tempo não para, o mundo é desenfreado, as tentações são gigantescas e às vezes nós só preocupamos com o sustento, com os estudos, com o trabalho, com o corre-corre, com os afazeres, com aquilo que parece que vai vindo um imprevisto atrás do outro, a guerra, o conflito que estamos enfrentando, e nos esquecemos de Deus e não priorizamos as coisas sagradas. O contexto aqui, todos os homens, os mais velhos, com exceção de Josué e Caleb, haviam morrido no deserto por não confiar em Deus. E os que atravessaram o Jordão não eram circuncidados, que era o sinal da confiança e da aliança com Deus. Então eles resolveram parar, confiar em Deus, porque a abertura do Rio Jordão impactou Canaã inteira. Eles sabiam o que havia acontecido, eles estavam aterrorizados. Deus já havia propiciado o contexto para eles poderem se consagrar primeiro. O susto que todos levaram inibiu qualquer ação. Deus está no controle, eu tenho que aprender a confiar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu tenho que priorizar começar o meu dia com Deus, terminar o meu dia com Deus. Eu paro uma vez na semana, o santo sábado, eu confio em Deus, eu quero adorá-lo, eu confio nele. Mas e o meu trabalho, mas eu vou chegar atrasado, mas e isso e aquilo outro? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e deixa o restante. Deus já deu mostras mais do que suficientes de que se nós colocarmos ele em primeiro lugar, o resto se encaixa. Josué entendeu isso, fez o que era correto, todo mundo foi circuncidado,
e não tiveram um único problema nos dias de, vou chamar assim, de recuperação da pequena cirurgia. E também quando a gente vê, pastor, a história sendo contada pelo próprio Deus através dos profetas, eu jurei dar uma terra a Abraão, a Isaac, eu darei essa terra, eu darei essa terra. E a gente se esquece que Deus prometeu para a gente que Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa herança, né? Então, quando Ele pede para fazer isso e o povo faz, e fica vulnerável 3 dias, todo o exército praticamente, né? Porque somos jovens que estão entrando já que os outros morreram, eles estão dizendo, nós confiamos em Deus, nós confiamos que o Senhor será o nosso sustento e que o Senhor é a nossa herança, né? Então, não somente eu creio que a passagem do Jordão foi uma coisa maravilhosa, né? Ninguém nunca tinha visto aquilo e aconteceu, isso se alardeou por toda a Canaã. Mas agora o que é que eles estão fazendo? Que eles eram monitorados, né? A história de Balaão vai contar que eles eram monitorados, né? O que eles estão fazendo agora? Estão se preparando para a batalha, eles estão juntando dinheiro, eles estão comprando armas dos egípcios. O que é que eles estão fazendo? Não, eles se circuncidaram. Eles vão ficar 3 dias com inflamação, mas eles confiam em quem? No mesmo Deus que abriu o Jordão. Interessante isso, né? Então Deus está nos convidando para fazer essa aliança. Outra coisa é que Deus não queria incircuncisos, né? Todo mundo vai circuncidar. Porque essa terra é uma terra onde circunciso não vai ter vez, né? Então é A interessante. gente pode comparar a circuncisão com o batismo de hoje, pastor? Uhum. Podemos dizer que essa era a cerimônia de aceitação do homem, né? Dentro do povo de Deus. A lição traz um ponto interessante. Fala, nossa aliança com Deus deve ser sempre uma resposta de gratidão porque Ele já fez por nós. Então, o povo não estava ali fazendo alguma coisa porque queria conquistar, mas pela certeza de que Deus já estava operando. E da mesma forma, hoje, nós podemos ter a mesma certeza. Que aquela batalha não era do povo, porque o povo não era guerreiro, né? Eles foram cativos, escravos durante tantos anos, não tinha guerreiros ali. Mas a batalha pertencia a Deus e a vitória foi dada por Deus. E hoje a nossa vitória contra o inimigo, contra o mal, também já foi dada por Deus. E nós estamos no mundo da famosa corrente da prosperidade, né? Onde eu primeiro dou para receber. E é interessante que Deus não pediu para que fosse feita essa circuncisão antes do Jordão, às margens do Jordão. Olha, se vocês circuncidarem, eu faço o Jordão parar. Né? Não, eles já estavam lá, eles já estavam na terra, e aí a lição vai trazer para a gente que Deus, nós precisamos agradecer a Deus por quem Ele é, em resposta a quem Ele é, não esperando que Ele nos devolva alguma coisa, né? E a corrente da prosperidade prega o contrário, né? Então a gente tem que prestar atenção a essas informações que a Bíblia nos traz aqui também. Vamos passar para a Páscoa, porque senão a gente fica nesse... Na verdade, cada dia da lição daria um estudo completo aqui, né? Mas a segunda-feira vem falando sobre a cerimônia. É importante também frisar, né, a importância das cerimônias de consagração, que ainda hoje nós temos, né? Um exemplo disso é a Santa Ceia. Alguns podem falar, não vou participar da Santa Ceia por X motivos. Mas a Santa Ceia é sim uma reconsagração, uma nova entrega nas mãos de Deus da nossa vida, né? Então, vale o convite para aqueles amigos e irmãos que não costumam participar da Santa Ceia, para que, quando souberem que temos, que venham participar com a gente, venham cear conosco. A Páscoa, o 14º dia, ele cita aqui do mês de Abib e Nisan, mais ou menos março, abril, que equivale a março e abril dos nossos dias. Havia a ordem, né, para relembrar a libertação do povo de Israel lá dos egípcios, né, que foi a celebração da Páscoa. E essa celebração da Páscoa, na verdade, traz várias outras... é o memorial da morte de Cristo, ou seja, a salvação através de Cristo. E, novamente, o povo Josué para tudo e vai celebrar a Páscoa, enquanto a batalha iminente está ali à espera deles, né? Como a gente entender essa fé que eles possuíam? Para deixar tudo, a possibilidade de perder essa guerra, mas celebrar a Páscoa. É interessante que quando nós escolhemos honrar a Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sermos fiéis, a gente não esquece daquilo. Esse era um mandato. A Páscoa ainda tem um sentido muito forte hoje em dia, mas não é mais um mandato como foi. Eles deveriam parar, deveriam celebrar. Era uma das 3 festas que toda a congregação toda a nação deveria celebrar.
E eles foram fiéis, confiaram. Estamos adentrando, atravessamos o Jordão, mas agora é o momento da Páscoa. E eles celebraram a Páscoa. E ao fazer isso, as histórias do Antigo Testamento, elas estão aí porque elas têm lições para nós. Muito mais coisa aconteceu. Por que essa história foi narrada? Tem lição especial para a gente. Jesus anexou a Páscoa à Santa Ceia, como você mencionou. E como eles estavam para adentrar a Canaã, nós estamos para adentrar a Canaã celestial. E nós precisamos lembrar do chamado de Deus para nos consagrarmos, para o adorarmos. Então a ceia tem o seu lugar e nós em breve estaremos celebrando a grande ceia, a Páscoa com Cristo Jesus. Então nós podemos aplicar, mas pastor, como é que isso se encaixa para mim? É só quando tem a Santa Ceia? Não. Nós somos chamados a pararmos a cada semana, por exemplo, no 7º dia, no Santo Sábado, para celebrarmos a criação e a nossa redenção com Cristo Jesus. Amém. Mas e como é que vão ficar meus estudos, meu trabalho? Quando eu confio em Deus, eu paro, eu celebro, eu busco em primeiro lugar o reino de Deus. Ele já deu provas de que não me abandonará. Então, o que ocorre aqui é uma lição para nós. Confie e naquilo que Deus pede, descanse, adore e Deus vai conduzir todas as coisas. Amém. E estrategicamente, era uma nova geração, né, como nós já vimos anteriormente. E essas pessoas precisavam ser relembradas do que Deus fez, os conduzindo até ali, os tirando do Egito, abrindo o Mar Vermelho, e etc, etc. Então a Páscoa trazia de novo esses motivos, essas histórias eram recontadas. E isso, na verdade, Deus estava amolando o machado. Parou, para aqui para vocês saberem quem está lutando com vocês. É aquele que abriu o Mar Vermelho, que fez a água sair da rocha, da coluna de nuvem, da coluna de fogo. É ele que está aqui. Da mesma forma com que ele libertou vocês, ferindo os primogênitos, nenhum aí vai escapar, porque ele está aqui conosco. Então, toda vez que eu paro, eu estou amolando o machado para a batalha. Toda manhã, quando eu faço meu devocional, toda noite, quando eu oro ao Senhor, eu estou amolando o machado. Eu estou relembrando quem ele é, e isso vai me dar força para um dia mais produtivo, para uma noite mais tranquila também. Amém. Importante confiarmos e entregarmos tudo nas mãos dele, como os pastores já nos disseram, né? Ele já nos deu muito mais motivos para crer do que descrer, né? Seguindo com a nossa história, agora avança um pouquinho a história. Infelizmente tivemos um episódio da derrota, né, contra o povo de Ai, devido ao pecado de uma pessoa que não obedeceu a Deus, mas num segundo momento o povo de Israel saiu vitorioso, né, sobre o povo de Ai, e Josué para e constrói um altar, né? Qual o simbolismo desse altar edificado ali? Era uma ordem de Moisés, né, dizendo que diante do povo estava a vida e a morte. É um convite, olha, o que você vai escolher hoje, né? E esse altar para, nesse momento, fazer ali uma dedicação a Deus, né? Para honrar a Deus. Qual é esse simbolismo para que aqueles que nos acompanham possam compreender o que se passa nesse momento aqui? É interessante como você mencionou, Alex, essa já era uma orientação que o povo tinha. De que está lá em Deuteronômio 11, todo Moisés, né, Deus, através de Moisés, já havia deixado claro de que deveria se erguer um altar. Esse era um sinal da presença de Deus, de que Deus estava no meio do povo. Mais tarde veio o tabernáculo, pois eles ergueram o tabernáculo ali, né, já tinham... E ao fazer isso, eles estavam mais uma vez demonstrando fidelidade, compromisso e comprometimento com a lei de Deus e renovação desses votos. Como o pastor Osmar mencionou, era um lembrete de tudo que Deus havia feito. Parte dos que estavam ali não presenciaram todos os eventos, não presenciaram os eventos iniciais, Josué e Caleb, porque nasceram no decorrer do deserto e tudo, os pais haviam morrido todos no deserto, e agora, antes de receberem a terra, tudo é relembrado. Eles conheciam, porque é um dever, e todo israelita e de nós também como pais, de transmitirmos às gerações futuras o conhecimento. E esse era um dos processos de transmitir esse conhecimento. Então o altar aqui é um símbolo na tarefa de conduzir Israel a uma vida de obediência à aliança. É um lembrete da aliança, das bênçãos e das maldições
e da certeza de que quando escolhemos a fidelidade e fazemos o que Deus faz, só temos alegria. Então, apesar da importância, diz aqui, vou ler aqui um trechinho da lição no final, apesar da importância da guerra e da conquista, há algo ainda mais fundamental: a lealdade às exigências da lei de Deus. E o mesmo se aplica a nós hoje. A despeito das demandas, meio a esse mundo em conflito que nós vivemos, a luta para termos o nosso teto, sustentarmos nossa família, educarmos, trabalharmos, a vida corrida, em primeiro lugar, deve vir as exigências da palavra de Deus, da lei de Deus, a nossa comunhão com Ele. E esses altares também eram marcos, né? Quando eles passam o Jordão, eles fazem um altar na margem posterior do Jordão, mas também é feito um altar dentro do Jordão, é colocado lá, né? Um marco, Deus esteve aqui, Deus esteve aqui. Então, toda vez que eu faço o meu culto, minha adoração, seja no trabalho, quando eu oro num restaurante, eu estou estabelecendo marcos diários a curto, a médio e a longo prazo. Nós temos marcos em nossa vida. Quando a gente se forma, termina o ensino médio, quando você passa no vestibular, né? Você que é casado tem uma aliança, esse é um marco de que Deus te abençoou até aqui, o primeiro emprego, né? A vida acadêmica em si. Enfim, Deus queria que o povo não esquecesse, porque veja, aqueles marcos ficavam ali. E quando a geração passava por aqueles lugares, tinha que se contar a história, o que esse montão de pedras representa. Ah, isso aqui foi a vitória que Deus nos deu. Aqui foi quando nós passamos. Então imagina, né? Eu creio que eles poderiam pegar os filhos futuros, os netos, e fazerem a jornada para observar esses marcos que estavam ali, né? São monumentos que a gente gosta de fazer viagem. Você vai num país, você vai ver os marcos históricos do país, né? Aqui foi a abolição da escravatura, aqui era... Então, essas coisas aconteciam. Deus estabeleceu isso e a gente precisa ter os nossos marcos de fé. O batismo, ordenação, tudo que você vivenciou na vida espiritual é importante também. E relembrando o sábado que o pastor citou aqui também, né? O marco, o memorial da criação e da salvação também. Para a gente parar e rever aí a nossa vida, buscar uma comunhão mais próxima de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar lá, logo na primeira série, segunda série, quando eu precisava decorar alguma coisa, a professora orientou: olha, escreva várias vezes isso aqui até você decorar. Né? E a gente tem um episódio aqui em que a lei de Deus foi reescrita nas tábuas foi reescrita ali por Josué. Né? Qual é esse simbolismo para a gente entender também? Por que reescrever a lei? Se ela já estava possivelmente na memória das pessoas. Para relembrar sempre aquilo que Deus havia feito e tinha muito mais para fazer? Esse era um dos propósitos, evitar que o povo se esquecesse. Como o pastor Osmar mencionou, só de erguer o altar gera um lembrete. Agora, estar escrito ali em pedras, e é interessante que não eram só os 10 mandamentos. A lei de Moisés. Toda a lei de Moisés. Era um lembrete para as gerações futuras, para aqueles que ali passassem. Então, era evitar o afastamento de Deus, o esquecimento de Deus. A gente vê isso quase que no Antigo Testamento inteiro, contar às próximas gerações, ensinar, fazer e relembrar. Relembrar o que Deus havia feito por eles, porque a aliança está baseada nisso. Deus primeiro faz. Deus primeiro nos salva. Nos tirou o povo do cativeiro do Egito, nos tirou do cativeiro do pecado. E agora, nós, em resposta ao seu amor e à sua misericórdia, entramos em aliança com Ele, em fidelidade, confiantes nele. E cada símbolo desse é um lembrete dessa aliança, dessa fidelidade, do dever, dever é uma palavra forte aqui, mas do compromisso que Deus assumiu conosco, que Ele cumpre, e do nosso dever diante desse compromisso. O pastor citou com muita propriedade a questão da fidelidade, né? Quando a gente observa o povo de Israel, todo o Antigo Testamento, todas as vezes que o povo foi derrotado, é porque houve infidelidade, porque o povo se voltou contra Deus, e aí, você quer andar com as próprias pernas? Tá bom, então vai. E é o resultado, né? E hoje é a mesma coisa, né? A nossa vida. Pois não, pastor? É porque a batalha é de Deus. É isso que às vezes a gente confunde. Quem foi acusado foi Deus. E a vitória já foi dada, né, pastor? E a vitória já foi dada. Então a nossa parte é: confio ou não confio? Serei leal ou não serei leal?
E aí, quem vai lutar as minhas batalhas é Deus, porque as minhas batalhas, quando eu me coloco nas mãos de Deus, são as batalhas de Deus. Nós estamos num conflito entre o bem e o mal. Então, a minha parte é segurar firme nas mãos de Jesus. E é isso que a gente vê aqui. Quando eles param para erguer o altar, para escrever a lei, para celebrar a Páscoa, para circuncidar. Então, quando eu entendo que o meu conflito é um conflito muito maior do que meramente meu, é um conflito entre o bem e o mal, e por eu ser servo de Deus também sou atacado, eu descanso nos braços do Senhor. E a minha verdadeira batalha é para não me desconectar de Deus, porque se eu buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, sua justiça, tudo mais será acrescentado. Amém. A vitória já está assegurada. E agora o povo entre o Monte Ebal e o Monte Gerizim, relembrando essas coisas, quer que eles chegam à conclusão de que eles são infiéis. As suas derrotas anteriores, a peregrinação desnecessária por 40 anos, eles mereciam a ira de Deus. Mas aí é relembrado através do altar, de novo, que a justiça de Cristo os cobriria, que Deus seria longânimo para com eles. Eles não estão ali por merecimento, eles estão ali por graça. Da mesma forma que nós estamos aqui, seguindo a Cristo, vivendo, e nós vamos entrar na Canaã celestial não por merecimento humano, mas por graça, que é um favor imerecido. Muito bem, estamos chegando no finalzinho aqui da lição, mas a gente não pode deixar de citar a questão da construção do tabernáculo, que remetia diretamente ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Então, gostaria da contribuição de vocês para a gente fechar aqui esse tema da lição de hoje com o tema da construção do tabernáculo, que mais uma vez para-se tudo no meio das batalhas ali, vamos construir o tabernáculo, vamos pedir a presença de Deus aqui, remeter a Jesus que viria para salvar, né, o Cordeiro do mundo. Então eu gostaria que nós encerrássemos com esse tema. O texto bíblico deixa claro que antes de pararem para dividirem a terra, priorizaram construir o tabernáculo, depois veio o templo. Antes de nós nos preocuparmos com a expansão da nossa terra, com imóveis, com carros, com títulos, com isso, com aquilo outro, nós precisamos nos preocupar com o santuário celestial, Amém. com a nossa vida eterna. Eles receberam a terra depois. Se fazemos em confiança em Deus, não há nenhum pecado de você ter 1, 2, 3 imóveis, de você expandir a sua terra aqui, desde que, em primeiro lugar, na tua vida, esteja o reino de Deus, a sua justiça. O mais ele vai ser acrescentado e em plenitude viveremos no santuário celestial. E apesar de não vermos o santuário em ação, ele estava presente, né? Porque a arca aparece, os utensílios estão sempre aparecendo, né? Mas esse marco aqui, olha, a terra vai ser distribuída em herança, mas a primeira porção, isso é interessante, a primeira porção do Senhor, não deixar para tirar o que é o Senhor por último, quando todas as finanças estiverem organizadas, não é isso. O Senhor precisa ser o primeiro. Então eles estabelecem esse marco. E eu fico imaginando os inimigos que estavam acompanhando, né? Eles estão fazendo o quê? Agora, eles estão se circuncidando. E agora? Estão construindo altares. E agora? Agora estão relendo a Bíblia. E agora? Agora estão construindo uma igreja. Eles não vão lutar, não? Eles estão preparando para isso. Porque quem luta as batalhas é o Senhor. Quando é que nós vamos valorizar essas coisas? É tempo de viver, de fortalecer a nossa vida espiritual, porque quem luta as nossas batalhas é o Senhor. Amém, amém. Eu gostaria de encerrar com o discurso final ali de Moisés, antes de passar a liderança para Josué. Ele diz o seguinte: te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Está à nossa disposição. A salvação através de Cristo Jesus, a vitória já é certa se nós estivermos conectados a Ele, nos lembrando sempre das cerimônias, da entrega diária e nas cerimônias que a igreja promove, né? Pastor Osmar, pode orar para a gente, por favor? Ó Deus, muito obrigado pelo estudo da sua palavra. Assim como Josué, fale conosco também, nos encorajando, porque precisamos sermos fortes e corajosos para não nos afastarmos do Senhor, para confiar de que a primeira coisa que precisa todos os dias ser relembrada e ser colocada como prioridade é o seu altar. Quando nós entendermos isto, o Senhor vai lutar as nossas batalhas. Ajude-nos a depender inteiramente do Senhor e a confiar somente em teu braço. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pastor Aguinaldo, mais uma vez, muito obrigado por estar com a gente.
Pastor Osmar, obrigado. E obrigado a você que esteve conosco até o final do Estudo Central. Fica com Deus e até a próxima.